O Supremo Tribunal Federal finalizou neste final de semana um julgamento a respeito de uma contribuição previdenciária sobre o pagamento constitucional das férias, 1/3. E a pergunta que quer calar é o seguinte: então, afinal de contas, esse terço das férias será tributado, não será tributado? Nós pedimos aqui ao doutor Felipe Cianca Fortes, advogado especialista em direito tributário, para conversar conosco. Doutor Felipe, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Obrigado pelo convite. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Doutor Felipe, então o que essa decisão do Supremo pode mexer então com esse terço aqui em relação às férias? Heródoto, essa questão da tributação do terço de férias, né, quando o trabalhador ele usufrui das suas férias, ele já é contraditório no Poder Judiciário há mais de décadas, né? E desde 2014, o Superior Tribunal de Justiça já tinha definido que essa quantia, esse terço de férias recebido pelo empregador, não seria tributado. Até que em 2020, né, veio o Supremo Tribunal Federal, analisando a questão agora na perspectiva da Constituição Federal, e entendeu justamente no sentido contrário, que esse terço de férias, quando a empresa paga ao empregado, a empresa tem sim que submeter à tributação. Agora, isso vai incidir sobre a empresa, mas incide também sobre o seu funcionário, sobre o seu empregado? Sim, porque essas bases da Previdência, elas são compartilhadas, né? Então, sempre que a determinada rubrica, né, que a gente chama de determinado provento, compõe aquilo que se chama de salário de contribuição, né, que é a base de cálculo da contribuição do trabalhador, ela acaba tributando nas duas pontas, né? Tanto do empregado quanto do empregador. Agora, doutor Felipe, mas isso tem efeito retroativo? Volta a 2020 ou não? Olha, via de regra, tá? Quando o Supremo Tribunal Federal ele profere uma decisão dessas de caráter vinculante, que vincula todos os contribuintes, vincula a Receita Federal, etc., ela tem uma aptidão de retroagir, né, lá do início, como se aquela lei sempre fosse constitucional ou inconstitucional. No caso aqui, sempre constitucional. Mas, em determinadas circunstâncias, né, para preservar a segurança jurídica, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o STJ, eles podem fazer o que se chama de modular os efeitos da decisão deles. O que é? Impor uma restrição de a partir de quando aquela decisão vai começar a produzir efeitos. Nesse caso, como eu falei, desde 2014, o STJ vinha decidindo favoravelmente aos contribuintes. Isso implica que as empresas, né, há mais de 10 anos, vinham se programando, vinham se planejando com base nessa decisão, nessa orientação do Superior Tribunal de Justiça, que era pacífica. Então, quando vem o Supremo Tribunal e decide de uma forma contrária, ele quebra uma jurisprudência, ele quebra uma expectativa. E isso autoriza que se aplique justamente esse efeito da modulação dos efeitos da decisão. Então, o que o Supremo fez? Ele disse, olha, realmente, eu entendo que é constitucional, mas eu reconheço que existia esse estado em relação a uma jurisprudência anterior, então a minha decisão ela só vai valer daqui para frente, né? Esse daqui para frente é quando? Desde setembro de 2020, que quando foi disponibilizada a decisão que considerou essa constitucionalidade. Aí ele só fez uma ressalva, né? A partir do momento que você considera que aquela decisão produz efeitos a partir de uma data X, quer dizer, todas aquelas relações anteriores, então, eram consideradas inconstitucionais, o que permitiria para a empresa pleitear para a Receita Federal de volta aquilo que ela pagou. E aí vem um segundo ponto de modulação, né? Nem todo mundo vai poder hoje pedir de volta o que pagou nesse período anterior a 2020. Só vai ter direito à devolução dos valores pagos quem já entrou, né, até setembro de 2020 com uma medida judicial ou um pedido administrativo de repetição de indébito. Caramba! É mais complicado do que eu imaginava, viu, doutor Felipe? Não é fácil, viu? Acompanhar esse samba não é fáil. Não, realmente, esse samba aqui parece o samba do crioulo doido. Que foi o tema de antigamente. Exatamente. Vai, vem, volta. Quer dizer, imagina a pessoa que dirige uma empresa, ou as pessoas que dirigem departamento do pessoal, deve ficar maluco.
Pois é, tem várias questões em que elas podem ser analisadas por 2, 3 perspectivas diferentes, né? O STJ, ele analisa essas tributações uma perspectiva de legalidade, da lei. O Supremo Tribunal, ele analisa uma perspectiva da Constituição. Então, é possível se chegar à conclusão que alguma coisa é ilegal, porém inconstitucional, ou ao contrário, Nossa, né? Seria legal, porém inconstitucional. E como essas competências nem sempre são exercidas de forma excludente ou concomitante, pode acontecer tanto o que veio acontecer agora com o terço constitucional de férias, como em relação a tantas outras matérias que a gente vê no dia a dia. Doutor Felipe, vou anotar aqui no caderninho. Pode ser legal e inconstitucional. Pode Exatamente. ser ilegal e constitucional. Exatamente. Infelizmente, é o jeito que o nosso ordenamento é construído hoje. Caramba, difícil mesmo. Doutor Felipe, obrigado aqui por desatar o nó pra gente. Obrigado, eu que agradeço o convite. Muito obrigado, doutor Felipe Cianca Forte, advogado especialista em direito tributário. Mas é uma confusão que não é brincadeira. Não, mas é uma confusão danada. Isso sem falar sobre outros choques e poderes, etc, que nós nem vamos entrar aqui, que é para não esquentar a tua cabeça, né? Você que está saindo para trabalhar, vai estudar, etc.